Bom dia, amada Igreja IPI Metropolitana de Brasília e demais irmãos, amigos que assistem a esta programação. Que o Senhor Jesus enche o seu coração de fé e da sua maravilhosa paz. Vamos orar. Deus eterno, maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia. Nos abençoe, nos ilumine no estudo agora da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Salmo 112. Salmo 112. Diz assim a palavra do Senhor. A felicidade de quem teme a Deus. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor, fiel palavra do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Para o homem que confia no Senhor, seus passos não podem ser guiados pelas más notícias, mas sim pelas promessas que Deus faz em sua palavra. O seu coração deve estar firmado, confiante, seguro no Senhor. É do Senhor que vem a nossa esperança. Deus os abençoe. Vamos ao momento de louvor e adoração e em seguida o estudo bíblico. Foi um imenso prazer estar com vocês. Tenham um feliz dia. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim.
escura noite brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali
também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Irmãos e irmãs da IPI Metropolitana de Brasília, nós vamos começar a nossa segunda aula, nosso segundo encontro, do estudo do livro do profeta Abacuque. Hoje nós vamos falar sobre onde está a justiça, é o nosso tema de hoje. E nós vamos, para isso, fazer a leitura do capítulo 1, os versículos 1 a 4. Essa leitura vai ser a base para o nosso encontro de hoje, lembrando do tema onde está a justiça. E o curioso disso é que vocês vão perceber que a leitura do profeta Abacuque, o estudo do profeta Abacuque mostram que a atuação dele é muito condizente com os tempos em que nós vivemos, E claro, se você perceber bem, nós estamos vivendo nesse tempo de hoje, isso vai parecer que tem uma ligação com nossos tempos de hoje. Mas, na verdade, isso poderia fazer sentido em qualquer época, porque a atuação social ela é uma realidade na vida de todas as pessoas que convivem em qualquer época, A chave de leitura, como vocês já estão vendo aí, e a gente separa sempre 3 palavras que vão nos levar a isso, falhas, desvio e pecado. Então, para iniciar, eu queria que vocês pensassem sobre as impressões, e aí já tinha deixado como tarefa prévia a leitura desse trecho para nos preparar para o encontro de hoje. Espero que vocês tenham feito a leitura, Então, quais são as impressões que esse trecho deixou a vocês? Esse era o momento em que, se nós estivéssemos numa aula presencial, ou pelo menos que fosse uma aula online, ao vivo, nós pudéssemos compartilhar os nossos sentimentos, as nossas impressões. Mas espero que vocês tenham isso em mente, Outra coisa que eu queria dizer é que também eu pedi para as pessoas deixarem seus questionamentos, tanto lá no nosso grupo da igreja, no WhatsApp, como nos comentários aí no YouTube, mas eu não encontrei nada, então eu vou seguir tranquilamente, imaginando que não tenha nada assim específico de pergunta, Continue deixando aí nos comentários no YouTube, ou mandando lá para o nosso grupo da igreja, algum comentário que você queira, tanto sobre a aula que passou, como sobre a aula do tema seguinte, tá bom? Que vocês já vão saber no final desse encontro de hoje, tá? Nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ilumine na leitura e no estudo da palavra que Ele nos traz para esse encontro de hoje. Oremos. Graças te damos, Senhor, porque nos reunimos para estudar a Tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito mesmo nos direcione
naquilo que nós temos que aprender, naquilo que nós temos que aplicar para a nossa vida e para o lugar onde nós vivemos. Nós te agradecemos, Senhor, por termos a Tua palavra para nos fazer meditar sobre a Tua vontade e sobre a nossa vida também. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que nessa manhã se junta a nós, nossos irmãos da Igreja Metropolitana de Brasília, para meditar sobre a Tua palavra, sobre a Bíblia, sobre a palavra do profeta Abacuque, que também hoje nos impacta na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o texto-chave para a nossa reflexão nessa manhã sobre o livro de Abacuque, esse trecho que nós separamos, essa perícope, né? O capítulo 1, versículos 1 a 4, está lá no versículo 3, a segunda parte dele. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Nós vamos passar então para a leitura do trecho que é alvo do nosso estudo de hoje, que está lá no capítulo 1 do profeta Abacuque, e são os 4 primeiros versículos do livro todo, tá? Diz assim esse trecho do livro do profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Até aí o trecho que vai nos iluminar no nosso estudo. Bem, vamos falar sobre o começo do livro, né? Porque os 4 versículos que nós lemos são o começo do livro do profeta Abacuque, que vão dar para nós a ideia do que Abacuque quer nesse seu livro, nesse seu escrito, né? Então nós vemos aí que dentro do próprio livro de Abacuque não é mostrado onde o profeta está. Nós não temos pistas de em que lugar ou quando ele escreve. Já na introdução, no nosso encontro anterior, em janeiro, nós buscamos o seu lugar pelas impressões do texto, como o gênero literário, a temática utilizada, né? E outras nuances aí do texto, né? Nós chegamos à conclusão de que Abacuque poderia viver aí na época do reinado do rei Joaquim. Então tem umas particularidades ali, nós podemos recobrar na nossa introdução que também havia uma corrupção naquele reino do profeta, ou do rei Joaquim, né? Onde supõe-se que Abacuque vivia. Então dessa forma, poderia ser Abacuque um companheiro nosso na vida aqui e hoje mesmo. Seus problemas também são nossos problemas, como eu falei lá no começo. Muitas coisas que Abacuque fala você vai relacionar com situações que nós vivemos hoje, né? E é bom que isso aconteça, porque Abacuque acaba nos iluminando também o caminho de vida hoje, né? Quais são as opções que nós podemos tomar na nossa vida? Olhar o que Abacuque viveu contra o que ele falou, contra o que a sua profecia falou, e ajustar os nossos pensamentos e as nossas atitudes também, as nossas palavras, para quem a gente fala e o que a gente fala, né? Abacuque pode ser comparado então a qualquer um de nós quando nós percebemos a realidade em que vivemos, quando nós perdemos a alienação e começamos o nosso questionamento perante Deus. Abacuque vai fazer isso, e quando você lê o texto, você já percebeu que Abacuque estava ali mergulhado numa situação complicada, né? Nós podemos até voltar aqui para dar uma olhada. Olha, Abacuque estava clamando, né, e achando que Deus não estava escutando, né? Estava gritando para Deus, olha, quanta violência tem, e sentia que Deus não estava salvando, né? Olha, ele encontra, né? E nós podemos ver aí iniquidade, né? Opressão,
né? Destruição, olha que palavras fortes, violência, né? Contendas, litígio. Litígio aí, quando ele fala, ele está justamente relacionando a uma justiça distorcida, né? Perverso cercando o justo, né? Então, Abacuque estava vivendo aí numa época bastante complicada, uma época que talvez nós podemos hoje relacionar a muitas situações que nós vivemos também. Então, o livro do profeta Abacuque certamente vai iluminar a sua vida, a sua atuação, o seu olhar para o que a gente vive, né, em várias situações institucionais, né, de governo, seja ele governo de qualquer ordem que você possa estar vivendo. Abacuque vai dar um direcionamento para que você tenha uma escolha do que você deve mirar com relação à ação de Deus, né, na nossa vida. Vamos então partindo para o destaque aí da sentença revelada ao profeta Abacuque, que é aquele versículozinho primeiro, bem pequenininho, né? E nós encontramos também no lugar dessa palavra sentença, e é um sinônimo também, isso depende da tradução que se faz, mas é a mesma coisa, você pode encontrar na sua Bíblia também, ó, oráculo, pode encontrar também profecia. É muito comum que seja oráculo revelado ao profeta Abacuque, ou então profecia, tá, revelada ao profeta Abacuque. É a mesma coisa, tá? É uma palavra geralmente usada quando vai ser pronunciado um julgamento, né, contra nações estrangeiras. Então, quer dizer, note que isso é muito curioso, porque Abacuque está falando ali para um reinado, né, que era um reinado para o povo de Deus, né? O rei Joaquim era ali do reinado de Judá. Então, ele está pronunciando, né, uma decisão, um julgamento, uma visão de Deus para o próprio povo que era dele, tá? Então, tem acontecido coisas que não estão agradando a Deus, e aí o profeta vai ser usado para falar. E geralmente o profeta, ele fala palavras duras, né, como a gente percebe, e até o próprio povo fica insatisfeito com isso. Então, essa é uma característica do profeta. As pessoas não suportam muito a palavra do profeta. Vamos notar que essa palavra, né, como nós falamos aqui, né, a palavra que pode ser traduzida também como oráculo, como profecia, essa aqui usada como sentença, ela também é encontrada em outros versículos e outros profetas, né? Então, estão destacados aqui, ó. Em Isaías 13:1, também nós vamos encontrar a mesma coisa. A sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Também em Isaías 15, versículo 1, a primeira partezinha, fala a sentença contra Moabe. Tá? Em Naum, no capítulo 1, versículo 1 também, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Tá? Lá de Elcos, por isso que Eucocita. Malaquias também, ó, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Mais uma vez aqui a mesma palavra, tá? Então isso é comum, tá bom? Então, além disso, essa sentença, ou profecia, ou oráculo, conforme você encontrar aí na sua tradução, ela vem revelada, né? Isso quer dizer que ela chega em forma de visão ou em forma de audição interior do profeta. Era uma forma muito comum dos profetas receberem ali a mensagem de Deus, né? Em sonhos também era uma coisa muito comum, né? Então é uma manifestação sobrenatural da revelação de Deus. E aí nós vamos encontrar também como exemplo aqui em Miqueias, para você ver que isso é uma coisa bem comum. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis ali que reinaram na época de Miqueias, tá? Eles reinaram sobre Samaria e Jerusalém, que eram a capital de Judá e Israel, tá? Também nós temos outro exemplo aqui da visão, aqui em Isaías, sentença que numa visão recebeu Isaías, tá?
Então eles tinham visões, tinham audições da voz de Deus, né? Às vezes sonhos, e aí Deus se manifestava a eles a partir dessa forma, dessa maneira, tá? Seguindo aqui, nós vamos perceber, ó, que nós vimos todas aquelas palavras que estavam impactando Abacuque na época que ele vivia, né? Opressão e violência, e é o que Abacuque vê, e nós queremos destacar quando nós chegamos aí ao versículo 3. Ó, nós vamos perceber que Abacuque vê muitas dessas situações que trazem angústia para a pessoa que tem a Deus ali como seu protetor, né, como aquele que nos traz orientação, e nós clamamos, rogamos e muitas vezes sentimos que Deus não atende ou ficamos chateados porque Deus não atende. Se você sente isso, é muito comum, os profetas sentiram isso, o próprio Jesus na cruz, né, perguntou por que Deus o abandonou. E é importante que nós reconheçamos esse sentimento e possamos dizer a Deus. O próprio Tomé disse para Jesus Cristo, né, que ele precisava de alguma coisa para acreditar quando ele viu Jesus ressurreto. E Jesus atendeu aquele clamor de Tomé, né, e mostrou para ele as feridas e falou: toca aqui nas minhas feridas, na mão e do meu lado, você vai ver que sou eu. Então não tenha vergonha de dizer para Deus quando você não está acreditando, quando você está precisando que ele se manifeste em alguma necessidade sua. Ele vai mostrar muitas vezes alguma ação de Deus que traz muita angústia para a gente, é necessário, e nós vamos entender só lá na frente. Por isso nós devemos dar graças em tudo, até sobre aquilo que nos angustia, que nos traz dificuldade, que nos traz até mesmo luto, tá? É um desafio que nós temos e nós percebemos ao ler as Escrituras Sagradas todas, não somente pegando um versículo e dizendo que você tem que ser mais que vencedor e querer derrotar, sem nem pensar o que é a consequência daquilo tudo. Entregar-se ao poder de Deus é isso, confiar que às vezes aquilo que parece ruim para você vai ter no final a vontade de Deus feita, né, na vida da pessoa e na vida do povo, segundo o plano de Deus. Então, nós lendo o versículo 3, seguindo aqui, né, nós percebemos que Abacuque vê em seu redor bastante opressão, violência, né, crime, injustiça, aquelas palavras que nós vimos anteriormente. O profeta está mostrando uma realidade que acontece dentro do seu próprio país. Ele não está falando de situações espirituais ou anteriores, não era só uma batalha espiritual que ele estava vivendo, né? Diferente até um pouco de Jó. Ele tinha muitas situações externas que colocavam dentro dele um sentimento de angústia e de dúvida, porque ele era confrontado até mesmo por amigos que traziam acusação a ele e não solidariedade, né? Então Abacuque não está vivendo isso, é uma situação que ele vê fora, né, na sociedade como um todo, né? Ele está falando diretamente de estruturas políticas e econômicas. Isso é muito estruturas judiciais até, né? E isso é muito grave porque foge muitas vezes ao nosso poder. Nós vemos com muita impotência esse tipo de situação. Então nós rogamos a Deus e muitas vezes nós não vemos a situação mudando, mas Deus tem um plano, né? E aí isso tudo acontece, nós recorremos aí, né, ao texto para lembrar o que nós falamos no começo, né, lá em Judá, no tempo do rei Joaquim. Então Jeremias, que também fala nesse tempo, ele pode nos recorrer para entender um pouco, né? E aí lá no capítulo 22 de Jeremias, versículos 13 e 14, mais o 17, que está destacado aqui do lado e que nós podemos fazer a leitura agora para poder também entender um pouco mais disso daí, né? Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Irmãos, eu queria que vocês ouvissem essas palavras de Jeremias e que também é a realidade lá em Abacuque e toda a reivindicação de Abacuque e pensasse na nossa realidade hoje.
olha que Jeremias está falando de relação com empregados, né? Serviço do seu próximo sem paga. Não lhe dá o salário. Isso faz relação com alguma coisa que você conhece hoje? Não só de empresas, mas de pessoas que querem se usar do serviço de alguém sem lhe pagar justamente ou ficar barganhando um preço que seja bom para você, pagar cada vez o mínimo, mas que não chega a pagar nem um quilo de comida para a sua família. Vamos continuar pensando no que o profeta fez e no que nós vivemos hoje também. Os desafios que todos nós temos também, em oração e em atitude. Continuando então, né? Não lhe dá o salário. Que diz, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos. E lhe abre janelas, e forra-a de cedros, quer dizer, uma casa suntuosa, né? E a pinta de vermelhão. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. E muita gente que consegue as suas coisas com violência e com extorsão vai lá na frente da igreja abrir a boca com alegria e dizer que tem dado um dízimo imenso. À custa de que esse dízimo imenso, né, irmãos e irmãs? Então, essa situação de injustiça era a mesma que assolava Abacuque na sua época. Vejam que essa situação de injustiça não é caracterizada somente por tirar os bens necessários que o povo possui, mas também por explorar a sua força de trabalho, como que lhe sugando o próprio sangue. E aí aquela pessoa que trabalha o dia inteiro para você, que tem aí as suas janelas abertas, forrados os seus aposentos de cedros e pintados de vermelhão, mas a pessoa não tem, muitas vezes, uma comida para colocar no prato dos seus filhos. Tem gente que acha isso justo. Tem gente que acha isso justo. E agradece a Deus por isso. Isso tem relação com uma violência de sistema, em que o povo perde e não consegue ver saída para a própria vida enquanto sustenta o luxo e os caprichos de outras pessoas no seu próprio país ou em outros. Então, nós precisamos aqui reconhecer a importância de dar um pagamento justo para aqueles que trabalham, né? Se aquele que tem, de novo usando a figura dos largos aposentos, forrados de cedro, com janelas amplas, pintados de vermelhão, e o outro não tem o que comer, não pode ser justo. Não pode ser justo. Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos defender, diria lá, né? Aquele que precisa da ajuda do Chapolin Colorado, mas nós estamos falando do nosso Deus. Que ele não está cego e surdo para essas situações, mas ele precisa ensinar que essas coisas não podem ser resolvidas de forma mágica. Ele quer ver o povo se organizando para que não haja ninguém faltando pão na sua mesa, faltando uma casa digna para morar, faltando um pagamento justo para os seus trabalhos, que tenha uma assistência em todos os sentidos. Não podemos viver felizes quando alguém tem tudo e tem mais até do que precisa, e tem mais dinheiro do que 3 ou 4 gerações poderiam gastar, enquanto a outra pessoa não tem dinheiro para tomar uma condução, um ônibus, para ver se consegue um emprego em outro bairro. Não podemos ser felizes vendo isso. No final do versículo 3, nós vemos contendas e litígios, e as palavras estão lá.
Aí o profeta está falando das causas do povo que são apresentadas nos tribunais. Aí nós passamos ao campo da justiça que a gente estava falando, né? Então, as pessoas vão aos tribunais para recuperar seus direitos ameaçados ou seus direitos perdidos. Nada mais atual, não é, gente? Porém, como nós vemos no versículo 4, o pobre e o oprimido não têm vez no julgamento. Saem sempre prejudicados, a justiça está comprada, os poderosos usam a justiça para defender os seus interesses e não o direito de todos. Com isso ocorre a corrupção da justiça, né? Nós vivemos hoje tempos em que direitos de trabalhadores estão sendo ameaçados e pessoas incrivelmente também trabalhadoras comemorando isso, né? E a igreja, em meio a isso tudo, tem o desafio, né, de, como na época de Abacuque, não escolher o direito de uma justiça comprada pelos poderosos, que querem continuar aumentando os seus aposentos, cobrindo de cedro os lugares onde vivem, enquanto os pobres não têm nem o que comer, têm os seus direitos completamente perdidos, direitos conquistados a duras penas. Deus defende os pobres e oprimidos não porque eles sejam bons e justos, mas porque eles são indefesos. E Deus não se agrada de que haja alguém indefeso e muito menos sendo explorado por poderosos. Mas, é claro, é bom deixar bem claro, o pobre deve também converter-se e aliar-se a Deus. Isso não quer dizer que Deus vá atacar aquele que não está aliado, porque os inimigos são aqueles que atacam a missão de Jesus Cristo, atacam a missão de levar a boa nova, né? A boa notícia, a nova lei. Existe um pensamento que é do mundo muçulmano, que fala que se um injusto persegue o justo, Deus se põe do lado do perseguido. Se o justo persegue um outro justo, Deus se põe do lado do perseguido. Se o injusto persegue um outro injusto, Deus se põe do lado do perseguido. E se um justo persegue um injusto, Deus se põe do lado do perseguido. Nosso Deus não gosta de perseguição, né? E o povo de Deus era um povo que foi muito perseguido, e aqueles que perseguiam não tiveram bom destino. Deus muitas vezes utiliza algum povo para trazer castigo quando o seu povo merece redirecionar a sua vida. Mas aquele povo escolhido para isso também não tem um bom destino, né? Deus não gosta de perseguição. Deus fez Abacuque ver a realidade do seu povo. A fé leva a pessoa a ver a realidade para além de tudo que a encobre. E como ele viu que estava havendo injustiça para aqueles trabalhadores, para aqueles pobres que não tinham direito à justiça, direito a buscar o seu direito, né? Ele pediu a Deus que cuidasse disso e pudesse ter misericórdia. Com essas palavras de Abacuque, eu pergunto como que isso toca a sua fé, como que isso toca o seu olhar para a vida comum, que Abacuque tinha uma vida comum e traz desafios também para a nossa maneira de viver essa vida comum. E outra questão é que, diante da coragem de Abacuque, que compromisso você poderia assumir pessoalmente? Que compromisso você poderia assumir com a igreja? E a igreja, como poderia assumir um compromisso diante disso? A palavra é viva e ela nos desafia a cada leitura. Para o próximo encontro, eu deixo com vocês a tarefa de fazer a leitura aí do próximo texto, né, a próxima perícope. Nós vamos continuar ainda no capítulo 1, vamos ler do 5 ao 17, esses versículos aí, tá bom? Vamos continuar trazendo questões importantes. Eu peço que vocês
continuem fazendo questões, tanto sobre esse encontro que estamos terminando agora, como sobre algumas perspectivas a partir dessa leitura que você vai fazer para eu preparar o nosso terceiro encontro, tá bom? Tenha um bom domingo, que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos ser iluminados por esse profeta que desafia, né, as instituições tomadas por pessoas poderosas, que nós possamos olhar por aqueles mais necessitados, inspirados por Abacuque. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a nossa querida Igreja Metropolitana de Brasília. Amém.